Oi pessoal, tudo bom? No nosso devocional de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Você já reparou que quando Deus vem anunciar algo grande, uma promessa dele para um dos seus filhos, ou quando ele envia um anjo para fazer isso, eles sempre começam com a mesma frase? Geralmente, eles começam assim: não temas. Foi assim com Josué, foi assim com Zacarias, pai de João Batista, com Maria e José, pais de Jesus, com Paulo no caminho de Damasco e provavelmente com mais gente que eu não tô lembrando agora. Mas a verdade é que realmente, às vezes, a gente precisa de muita coragem para dar o primeiro passo em direção à promessa. Um exemplo disso é Davi. Talvez a gente olhe para Davi e pense que o ápice da coragem dele foi quando ele foi enfrentar Golias. Ele, um pastor de ovelhas, sem armas, sem armadura, se dispôs a enfrentar o gigante que estava afrontando todo o exército de Israel. E ele nem guerreiro era. Com certeza, Davi precisou lançar fora os seus medos e ter coragem para isso. Mas a grande verdade é que quando Saul pergunta para Davi como que um pastor de ovelhas vai destruir um gigante guerreiro desde a mocidade, ele responde: o Senhor, o meu Deus, quando eu estava no pasto, já me deu um leão e um urso. Antes de toda aquela ousadia, existiu um leão e existiu um urso. E antes do leão, não existia nada. O leão foi o primeiro passo de Davi para romper com a sua vida de pastor e começar a caminhar em direção da sua identidade de rei de Israel. Mas antes do Senhor entregar o leão nas mãos de Davi, ele não tinha nenhuma outra experiência que respaldasse essa fé. Ele só tinha a fé. Que às vezes, quando a gente está começando a caminhar com o Senhor, a gente precisa de muita coragem para largar a mão do nosso velho homem, da nossa velha rotina, da nossa velha forma de fazer e começar a se lançar na vida que Deus sonhou pra gente. Por isso que Deus e os anjos geralmente começam falando assim: não tenha medo, dê o primeiro passo, porque a promessa vai se cumprir. Sabe, eu sou uma pessoa que sempre fui muito medrosa e eu tinha muito medo de tudo, principalmente de direção. Até que eu passei num concurso para ser oficial de justiça do Ministério Público. A forma que eu entrei no Ministério Público foi algo tão sobrenatural que não tinha como eu duvidar de que foi plano de Deus eu estar ali naquele lugar. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a me deparar com a realidade daquele cargo. Eu tinha medo simplesmente de pegar o carro e dirigir em linha reta. Mas agora eu não tinha só que dirigir. Eu tinha que dirigir sozinha e na maioria das vezes em áreas de extremo risco. E quantos medos eu passei. E eu lembro que eu comecei a chorar todas as noites, perguntando ao Senhor por que Ele tinha feito isso comigo. Por que Ele tinha me tirado de um lugar que eu gostava para me colocar ali naquele lugar. E um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que uma pessoa se materializava num ser que vinha com muita fúria pra cima de mim. Sentia, sabe, toda aquela opressão. E ele vinha com aquela fúria e ele parava aqui, na ponta do meu nariz. Imediatamente eu acordei. E dentro de mim era como se pulsasse uma convicção: não tenha medo. Em você, ninguém toca. E eu comecei a trabalhar. E eu lembro que não foram dias fáceis, porque eu continuava tendo muito medo. E eu passei realmente por situações muito perigosas. E ano passado eu vivi uma das experiências mais sobrenaturais da minha vida. Eu lembro que eu entrei dentro do meu carro, eu virei pro banco vazio e falei: Espírito Santo, o que nós vamos viver hoje? Porque o trabalho de um oficial de justiça é um trabalho solitário, a gente fica sozinho dentro do carro. Eu lembro de ter imaginado Jesus ali, no banco do carona, e ter falado: quem pode dizer que trabalha com o Espírito Santo? E assim eu fui trabalhar. Eu lembro que eu coloquei uma mensagem no carro, e eu não tenho tempo de contar toda essa história, mas eu fui no carro louvando ao Senhor, falando com Deus, orando em línguas, ouvindo aquela mensagem. E quando eu tava me aproximando de uma boca de fumo numa esquina, eu só vi quando um homem, ele olhou na minha direção, ele apontou uma arma e ele atirou. E as pessoas que estavam passando na rua começaram a gritar. Eu tava quase que em outra dimensão, eu tava no meio de uma oração, eu tava falando com Deus, eu praticamente nem tava ali quando aquilo ali aconteceu. E eu lembro de ter olhado para aquele homem e simplesmente ter dado ré no meu carro e saído de lá, como se nada tivesse acontecido. E quando eu cheguei em casa, eu falei:
Deus, aquele tiro era pra mim. Ele apontou pra mim, sabe? O tiro não pegou em mim, o tiro não pegou nem no meu carro. Mas aquele tiro era pra mim. E eu fiquei perguntando, Deus, como que eu passei por isso sem ter medo? E Deus falou algo tão poderoso ao meu coração. Ele falou, filha, quanto mais perto você tá de mim, mais longe você tá dos seus medos. Quanto mais tempo você passa na minha presença, mais os meus atributos vão repousando sobre você. E porque eu sou coragem, você vai passando a ser corajosa. E porque eu sou forte, você vai passando a ter força. A minha força vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. A minha coragem vai se aperfeiçoando nos seus medos. E quando você vê, já não são os seus medos, mas sou eu através de você, caminhando os seus passos. Isaías 43, Deus fala, eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, não temas, não tenha medo, porque quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai queimar em você. Não é que Deus vai te livrar do fogo, é que ele vai estar contigo no fogo. E porque ele vai estar contigo, as chamas não queimarão sobre você. E no Salmo 56, esse Davi, que já tinha lutado com o leão, que já tinha lutado com o urso, que já tinha lutado com Golias, ele viu os seus inimigos se multiplicarem contra ele. Mas nesse mesmo Salmo 56, ele afirma, quando eu tiver medo, eu vou confiar em Deus. É Ele que me livra da morte. É Ele que livra os meus pés de tropeçarem. O Senhor colhe as minhas lágrimas, mas eu creio que os meus inimigos é que retrocederão quando eu clamar por socorro. Eu não sei qual fase da sua vida você está vivendo agora. Talvez você esteja no início da sua caminhada e você precise de coragem para dar o primeiro passo no Senhor. Talvez os seus inimigos se multiplicaram e você precisa de coragem para permanecer no Senhor. Mas não importa qual seja a sua estação, eu termino esse devocional com Josué 1:9. Não te mandem eu, não temas e não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Bem, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece algum amigo que pode ser edificado por essa palavra, não deixe de compartilhar e também não deixe de se inscrever no canal, né? Deixa seu like, ativa o sininho e semana que vem nós estamos juntos. Beijo, tchau!